Shalom, shalom a todos, mas eu ainda vou orar. Senhor Deus, eis aqui a minha vida. Tu sabes, Pai, que de mim eu nada tenho, e não sairá da minha boca nada que do Senhor não vier. Somente aquilo que o Senhor tem a entregar nesta manhã. Como assim o Senhor entregastes a mim primeiro, Pai. Tu falastes a mim, Senhor. Assim também fala a cada coração aqui nesta manhã. Como o cego Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Clamamos a tua presença que é real aqui, Senhor, que é real em nós, que é real no meio de nós. Eu te louvo, te exalto e te glorifico. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento seu nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, mais uma vez. Vamos falar de saúde financeira, né? E o título é Liberdade de Escolha. Falei, meu Deus, como é forte. E o Senhor me deu um texto para esse título. E o texto diz assim, o texto-chave, que está em Deuteronômio 30, 15, 16, que diz assim: Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O 16, porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Nós já cremos essa terra, louvado seja o Senhor. Mas a palavra de hoje está em Marcos 10, a partir do 46. Vamos falar um pouco sobre saúde financeira. E a saúde financeira, para nós, né, muitos podem ver coisas, valores, né, riquezas. Não quer dizer que tenha problema algum termos tudo isso, mas nossos olhos não podem estar nisso. Porque se tivermos tudo nesta terra, como aquele homem, né, que teve todas as riquezas, juntou várias coisas nos seus celeiros, mas o Senhor diz, olha, ele nem imagina que em breve pedirás a tua alma. Ele não tinha a maior riqueza, o maior tesouro, que era o reino dos céus, que era o Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim, a partir do versículo 46 de Marcos 10. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus o chamou, né? Jesus o chamou, né? No versículo 49 diz: Jesus, parando, disse que eu chamasse. Então, Jesus nos chama hoje para o caminho. Porque onde estava esse cego? Ele estava à beira. Na versão King James diz que ele estava à beira do caminho. Então, ele não estava ainda no caminho. Ele estava à beira.
Mas quando Jesus passou, ele lançou a capa, né? Em outra versão fala jogou, aqui lançando a capa. Ele lançou aquela capa. A capa, eu fiz umas anotações. A capa, né, daquela época, fiz um estudo. Jogar a capa significa abandonar o que limita e impede o crescimento espiritual, simbolizando a decisão de deixar para trás o passado, o medo, as dúvidas e a condição de vulnerabilidade para seguir a Jesus, em busca de transformação e um novo caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. A capa representa a identidade de mendigo e a permissão de pedir esmola. Eu fui fazer uma pesquisa a respeito do nome Bartimeu, e nem nome ele tinha, que esse nome significa, lá em aramaico significa que eu fui pesquisar, e Bar, né, significa pai, né? E Timeu era o nome do filho, né? Bar significa filho, Timeu é o nome do pai. Então, Bartimeu era uma forma de identificar a sua descendência. Então, vemos que esse cego não tinha nada, ele não tinha nome, ele não tinha absolutamente nada. Mas em determinado momento, ele decidiu sair da beira do caminho e ele foi para o caminho, que é Jesus. Então, ele se desfez de tudo, né? Aquela capa que dava a ele aquela condição. Aquela capa era aquele título, olha, a única forma de você pedir é essa, né? Então, já estava ali mostrando para ele a situação dele, mas chegou um determinado tempo que ele não aceitou mais. Então, ele jogou a capa, né? Jogou-la fora. Bartimeu demonstrou que a fé e o desejo de seguir a Cristo era mais importante do que qualquer segurança material ou condição social, né? Então, o significado da capa para Bartimeu: segurança e permissão. Ele tinha segurança do que ele ia fazer e ele tinha permissão para fazer, porque também precisava, senão nem isso ele ia poder fazer, ele tinha que se identificar o que ele era. Então, para o cego Bartimeu, a capa era o símbolo de sua condição, a sua forma de sobrevivência. Ela representa sua autorização para mendigar e obter esmola, funcionando como sua principal fonte de segurança. A nossa segurança está em Cristo. A identidade de mendigo. A capa era o atestado público de sua cegueira e condição de mendigância, confirmando sua identidade social como alguém que vivia à margem, dependendo da caridade alheia. O ato de jogar a capa fora, o abandono das limitações. Ao jogar a capa, Bartimeu estava abandonando sua antiga identidade e as amarras que o prendiam à sua condição de cego e de mendigo. Fé incondicional, o gesto demonstrar sua decisão de confiar plenamente em Jesus e seguir o chamado de Cristo, priorizando a transformação sobre qualquer conforto ou segurança que a capa pudesse oferecer. Decisão radical foi uma ação decisiva que mostrava a coragem de tomar uma atitude de fé e se desfazendo do que o impedia de seguir a voz de Jesus e alcançar o milagre. Liberdade e nova vida. Ao deixar a capa para trás, Bartimeu estava liberando sua vida para quê? Para o que Jesus podia oferecer, buscando uma nova história e uma nova maneira de enxergar a vida, tanto literal quanto espiritual. Então, Jesus está chamando hoje, chamando ao arrependimento, para que venhamos largar tudo. Largar tudo aquilo que nos impede, né, de prosseguir. E o Senhor me falava essa semana, muito forte, sobre a impiedade. A impiedade, então largar a capa da impiedade. Inclusive, eu acrescentei aqui na listinha do bispo, eu até coloquei aqui atrás, porque eu procurei, não tinha,
né? Eu imprimi, então hoje eu tenho na minha cabeceira ali para poder estar ali todos os dias, né, olhando, e eu vi que não tinha aqui. Tem sim algumas coisas que fala, né, dentro disso mesmo, mas não tinha específico a impiedade. E o Senhor falava o tempo todo, largar a capa da impiedade. Qual impiedade? Né? O Senhor nos chama para tantas coisas. E nós estamos ali segurando a capa. E quando ele chama, a gente ainda vai triste, né? Ainda faz, porque tudo que façamos, façamos para o Senhor. Mas quando vai murmurando, vai reclamando, e é Ele que está chamando. E o que é que estamos fazendo? De que forma estamos fazendo? E eu fui também ver, Senhor, mas impiedade. Impiedade é viver em oposição aos mandamentos e à vontade de Deus, caracterizando-se pela falta de temor divino, incredulidade, injustiça, perversidade, desrespeito às coisas sagradas. É um ato de rebeldia espiritual e desumanidade que pode levar à separação de Deus. Comportamentos pecaminosos. Nós estamos nesses dias, né, buscando, né, nos consertar, nos arrepender. Para quê? Para que venha um avivamento sobre as nossas vidas. E se não vier primeiro o arrependimento, como aqui, ó, o cego Bartimeu, ele foi para o caminho, por quê? Porque ele se arrependeu. Porque ele decidiu, né? Ele fez uma escolha, ele decidiu, né, se despir de tudo aquilo que o prendia. Aquela capa, aquele sentimento de autocomiseração. Eu sou um coitado mesmo, eu não sirvo para nada, nem nome tenho, eu não tenho mais nada, minha única saída é essa. Então eu me coloco essa capa, eu tomo essa identidade e é assim que eu vou viver. E é assim que eu decidi viver. Mas no momento que ele decidiu, ele entendeu que o Senhor passou, né? O Senhor estava, né, vindo de, eu entendo, eu fui pesquisar da velha Jericó para a nova Jericó, estava ali no caminho. Então ele falou, eu preciso entrar no caminho. Eu acredito que o Senhor ele tem o melhor para mim. Então eu decido tirar essa capa. Eu acredito que essa capa tampava até os seus olhos, porque quando a nossa visão está tapada, nós não conseguimos ver a direção de Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmos que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Mas se eu não consigo ver a palavra, se eu não consigo entender, se eu não consigo ouvir, está tapada a visão, está surdo os ouvidos, eu não vou conseguir caminhar. A luz, ela não vai iluminar os meus caminhos. Então, naquele momento, ele decidiu tirar essa capa, ele jogou a capa, ele jogou tudo, aquele trapo velho, ele jogou as imundícias, ele jogou, né, o sentimento de autocomiseração que nos corrói. Corrói a nossa alma. Eu sou coitadinha mesmo, eu não sirvo para nada. Eu estou falando porque eu já vivi isso. Porque foi lançado sobre a minha vida no passado. Olha, maldita a hora que você nasceu nessa família. Maldita a hora que você veio, você não era para vir nessa família. Né? Você não serve para nada, você é uma aberração, você é uma maldição no meio de nós. Não era para você vir. E por anos e anos eu carreguei isso na minha vida. Que eu não servia para nada, que eu não precisava estudar, que o meu fim era esse mesmo. Mas quando Jesus entrou, ele mudou a minha história. E cada um de nós aqui, nós somos. Quando eu entendi, né, a paternidade de Deus sobre a minha vida, aí tudo mudou. Quando eu entendi, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou filha, ele é o meu pai, eu tenho a identidade. Eu não tenho essa identidade terrena mais, eu tenho a identidade de filha. Aí tudo mudou. Então, independente, né, eu era muito atacada na vida financeira. Ah, não tem nada, não tem nem onde cair morta, palavras de maldição sobre a minha vida. Né? E eu não, no momento que eu não aceitei mais isso, eu continuo não tendo. Eu continuo não tendo, não, né? Como todos sabem, eu não trabalho, mas eu não tenho falta de nada. E a maior riqueza, a nossa saúde financeira, é ter essa certeza, essa segurança de quem nós somos em Deus, de quem nós somos em Cristo, de quem tem Cristo, nada tem falta. Então, quando
nós saímos da beira do caminho e entramos por caminho, tudo muda. A palavra do Senhor diz em João 14:6. Jesus, ele disse o quê? Eu sou o caminho. Então não tem outra forma. Não tem. O outro caminho é perdição. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho, é o único caminho, não existe outro caminho. A palavra do título, né, diz: escolha o bem ou o mal. Então, a morte ou a vida. Então, liberdade de escolha é a nossa escolha. Se eu escolher viver triste, eu vou viver triste. Mas se eu escolher ser feliz, eu vou ser feliz. Se eu escolher servir, eu vou servir. Mas também se eu escolher ficar no sentimento de autocomiseração, é lá que eu vou ficar. Porque o Senhor, ele não interfere nas nossas escolhas, ele nos dá a direção, ele nos dá o caminho, né? Ele dá a direção para a nossa vida. Mas cabe a nós fazer a nossa escolha. Nós temos essa liberdade para fazer. Ele está nos instruindo na sua palavra. Olha, escolha. Ele passou ali, ó, aonde estava, o cego estava sentado à beira do caminho. E ele passou no caminho. Então, cabia a Bartimeu fazer a sua escolha. Eu vou escolher ficar sentado aqui e morrer dessa forma mesmo, cego, e morrer sujo, morrer trapo, morrer sem nome? Ou eu vou escolher uma identidade? E ele escolheu. Ele tirou todo aquele sentimento de comiseração e ele escolheu o caminho. Ele escolheu andar com Jesus. E não tem outra forma de estar no caminho senão Jesus. E o Senhor ainda falava ainda, olha, filho, no Salmo 37:25, fui moço, agora sou velho, mas nunca, nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Nunca, nunca. Então, o Senhor, ele não desampara os seus. Não importa, muitas das vezes, né, como o apóstolo está aqui, olha, são 20 dias, né, 25 dias. Para Deus isso é nada. Lucas 1:37 diz que não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Viu a possibilidade, né, de compra. Aos olhos dela não tem nada. Ah, mas ela não tem noção do que o Deus está fazendo. Ela não tem noção. E eu quero ser boca de Deus hoje, nesta manhã, profetizar que o apartamento para onde ela vai é dela. É dela em nome de Jesus. É dela. Porque o Senhor, ele vai além de nós. Ele vai além de nós. Ele vai além das nossas forças. Nós somos limitados, mas Deus não. E a nossa saúde financeira é essa riqueza, a riqueza de estarmos na presença de Deus. Em 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O estado espiritual. A terra seca simboliza um estado de aridez espiritual, onde a alma anseia por Deus, como a terra seca anseia por água. Então, quando vier todo esse tempo nas nossas vidas, né, o tempo de humilhação, tempo de arrependimento, como veio ali no cego Bartimeu, a terra será sarada. A terra sendo sarada, que é o nosso coração, não tem como o Senhor não derramar as bênçãos dele. As bênçãos dele serão derramadas, né? É a definição, a alma e o coração. A terra agrícola fértil pode ser uma metáfora para a alma humana, pronta para ser semeada pela palavra de Deus. E o Senhor me lembrava, né, então a terra será sarada e a prosperidade vem. Quando eu era menina, nasci no interior, fui criada no interior de Minas Gerais, também plantei, colhi, eu sei tudo de plantações ali do interior. Então, tinha um período, né? Meus pais, meu pai ia muito, eles vão pela lua, né? Então, o tempo pela lua. Então, tinha um período ali de preparar a terra,
né? Esses dias nós estamos aí, né, preparando a terra. Ontem a pastora Estela falou, né, sobre o jejum de 40 dias, preparando a terra para uma grande colheita. Essa terra já foi preparada, agora é o tempo da colheita. E o meu pai, a terra ali cheia de mato, árvores, toco. Então, começava aquele trabalho manual, sabe, de roçar, depois tinha arrancar raiz por raízes, toco, preparar aquela terra. Era muito trabalho, muito trabalho. Meu pai não tinha condições de pagar quem me ajudasse, então eu lembro, era muito trabalho para ele. Saía de casa muito cedo, chegava muito tarde. Aí arrancava tudo, preparava aquela terra. Meu pai não tinha condições financeiras, que naquela época existia o arado, né? Então, pegamos no arado, vamos continuar arando a terra aí, viu? Então, pegávamos no arado, quem tinha o arado tinha uma junta de boi, tinha um homem que ia atrás e ia arando a terra. Quando ele conseguia pagar para alguém fazer isso, ou troca de serviço, arava aquela terra, senão ele tinha que fazer manual, virando aquela terra seca. Aí passava aquele tempo, aí tinha que esperar a chuva seródia que rega a terra, para então vir o plantio, porque senão, se vir aquela chuva forte, a época de tempestade, que agora é o final do ano, leva tudo. Então tinha que saber o tempo certinho, sabe? Preparava a terra, e aí vinha a chuva seródia, essa chuva fininha, agora é o tempo de plantar. Aí ele usava aquela terra para fazer 2 plantios, o arroz, o feijão e o milho. Plantava o milho primeiro, porque o milho cresce, aí esperava o milho brotar, aí depois então ia plantar o feijão entre um espaço e outro. Mas até vir os frutos, tinha um processo, tinha que limpar, porque o mato vinha crescer. Então, se o mato crescesse demais, além do produto, além do feijão e do milho, matava, sufocava, e não tinha como vir o grão. Então, tinha que capinar, limpar, tinha todo esse processo até o fruto chegar e o tempo da colheita. Né? Chegava o tempo da colheita, tinha que fazer tudo muito rápido, porque aí já chegava novamente o tempo da chuva, senão também se perdia tudo, tanto o milho quanto o feijão. Então, receber as bênçãos de Deus, né? Como segundo a Crônica 7,14, quando a terra sarada, as bênçãos do Senhor vêm, as maravilhas do Senhor vêm, o derramar do Senhor vem. Mas para isso precisa ser primeiro como passo a passo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o cego Bartimeu chamou, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é que o povo queria fazer como aquele matinho da terra? Sufocar ele. Cala a boca, né? Você está incomodando. E ele não calava, ele clamava: tem misericórdia de mim. Então o Senhor ouviu aquele clamor. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, foi um ato de humilhação de Bartimeu, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então ele clamou, ele insistiu, ele persistiu, ele não parou. Ele não parou. Então o Senhor inclinou os ouvidos, ouviu e falou, né, no 49. Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. E então o chamaram. E ele, lançando o quê? A capa, levantou e foi com Jesus. Ele fez uma escolha. Ele foi com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Desde o começo, né, todos nós aqui temos situações, apóstolo Gai declarando, vocês aí na sua casa, situações, né, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O Senhor está aqui hoje para responder, para entregar para cada um de nós, como a apóstola já orou, que o Senhor estava entregando para nós presentes. E Ele já liberou os presentes hoje para as nossas vidas, para cada um de nós aqui. Então Ele pergunta, o que queres que eu te faça?
E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. Essa era a necessidade dele. Mas qual é a minha e a sua necessidade hoje? Qual é a nossa necessidade hoje? Cada um de nós tem o seu particular. Vai fazendo aí o seu pedido, porque o Senhor, ele está aqui. Já vai colocando a sua petição no altar do Senhor. Vai entregando a Ele aquilo que você quer hoje. Hoje, viu? Porque Ele está ouvindo, ele inclinou aqui, ó, para o clamor do Bartimeu. Ele parou, porque disse aqui, parando, e Jesus parando. Jesus está parado agora. Está parado agora, esperando para que nós venhamos pedir. Então, peça. Peça, porque Jesus está parado, ouvindo neste momento. E Jesus parando disse que o chamassem. Jesus está chamando. E chamaram o cego. Então, Jesus ele pergunta: que queres que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. Então, eu quero hoje, eu quero minha vida financeira restaurada. Eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, eu já deixo sobre as suas mãos o pagamento desta casa, do começo ao fim, que são 6 anos. Temos apenas 6 meses pago, mas pela fé, trazendo a existência das coisas que não são como se já fosse, eu já declaro. Eu levantei o documento quando eu entrei aqui, eu falei, Senhor, essa casa foi o Senhor que me deu. Ela está paga, e eu creio assim. E eu creio assim. Essa é a minha necessidade. Senhora, minha mãe, entreguei nas tuas mãos, não foi fácil entregar. Não foi fácil a entrega aquele dia. Não foi fácil. Quem estava aqui ouviu e ouviu no dia que foi pedido para entregar. Não foi fácil. Mas eu entreguei, Deus só pede aquilo que é dele. Se ele pediu é porque é dele. Então eu tenho essa paz. Deus não vai pedir o que não é dele. Então, para que reter aquilo que é dele? Entrega. Se você tem um filho para entregar, seja qual for a situação que você tem hoje, trabalho, ministério, entrega. Não retenha. Porque reter, vai reter também a bênção de Deus. Não tem como entrar o novo se o velho não sair. Então, a entrega ela é necessária, ela é dolorida, mas ela é necessária. Ele entregou. Ele jogou fora aquela capa, velho. Ele não se preocupou. E agora? Eu não vou poder mais pedir. Mas ele não ia precisar pedir. Mas imagina se ele tivesse segurado essa capa. Eu vou precisar, né, ficar com a minha capa, porque eu não vou poder pedir mais. É a minha identificação, da minha alimentação, do meu sustento. Mas ele não reteve. Ele confiou, ele teve fé, ele entregou, ele foi. Ele foi, ele saiu da beira, ele foi para o caminho. Então é necessário sair da beira do caminho, é necessário sair da zona de conforto, é necessário sair desse apego. A corda já está pronta para arrancar o braço, mas eu ainda quero segurar. É necessário deixar ir. Muitas das vezes é necessário deixar o filho ir, ainda que seja difícil, para que ele aprenda, para que ele tenha experiências. Não estou falando de nada que eu não vivi, eu vivi. Nós precisamos viver para depois falar. Eu vivi tudo isso. Então, o que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele não só foi curado, como ele foi salvo, porque Jesus está dizendo aqui. Então, a partir daquele momento, ele viu e ele teve salvação. Não foi só uma cura física, foi por completo, foi lavado do alto da cabeça à planta dos pés. Ele teve a física e a espiritual. Então, ele foi restaurado toda a sua vida por completo. Então, a partir desse dia aqui, ele não ia mais mendigar. A saúde financeira dele foi restaurada. A física e a espiritual por completo. Ele não ia mais mendigar. Ele não precisava mais daquela capa. Agora ele tem um pai. E o pai dele tem nome. O pai dele é Jesus. Então, o que nos impede de ter uma vida financeira restaurada, saúde financeira restaurada, é o nosso apego. Apego por coisas,
apego por aquilo que nem nos serve mais, muitas das vezes. A missionária Patrícia ministrou, foi lindo, eu anotei várias coisas. Você fica com uma roupa esperando emagrecer e fica guardando ela ali. A outra nova que vai te servir não vai vir. Ela até mencionou, olha, eu vou dar 6 meses, né? Ela até foi generosa conosco, eu vou dar 1 ano. Se você tem uma coisa ali que você não usa mais, já tem 6 meses, descarta. Já é tempo demais, porque 6 meses, quantos anos, né, esse homem pode ter passado mendigando ali? Já é tempo demais. Então é necessário largar aquilo que está na mente, sabe? Os pensamentos que você já não consegue mais. Ou você que está dizendo, olha, Senhor, eu já jejuei, eu já busquei, eu já orei, eu não estou vendo solução, não estou vendo saída. Sabe que não é aquilo que nós vemos, é fé. Eu preciso acreditar. Já orou, já jejuou, já buscou, já clamou, Jesus já ouviu. Agora é só descansar e esperar. E entregar. E essa entrega não é fácil, mas ela é necessária. Então, eu entrego. A apóstola falou, né? Eu entrego. Eu vou viajar, não sei o que Deus vai fazer com os meus filhos, mas eu sei que Ele vai cuidar. É entregar. É entregar a capa. Qual é a capa que está te prendendo hoje? Qual é a capa que está te impedindo de entrar no caminho? Qual é a capa? Então, o Senhor te fala hoje, olha, parei agora para te ouvir. Estou aqui parado para te ouvir. Peça. Não importa, muitas das vezes pode pensar, mas como que eu vou pedir isso? Pode ser simples para outros, mas o Senhor se importa com todas as situações. Como a pastora Estela orou, ela falou, ela mesma e achou engraçado, né? Até as brigas das famílias, o Senhor se importa. O Senhor se importa. O Senhor quer ver a família unida, quer ver a família bem. Ele se importa. Muitas das vezes pode ser bobagem, mas o Senhor se importa. A sua dificuldade, para mim, pode não ser nada. Mas o Senhor não dá lutas que nós não possamos suportar. Ele dá para a apóstola uma, para a Janaína outra, para mim outra, pastor Estela, para cada uma aqui. Porque ele sabe que cada um pode suportar. Se ele me entregasse a da Janaína, eu não ia aguentar. Então o Senhor está parado hoje, esperando. Pede. Ele diz: pede que eu te darei, né, o céu por herança. Ele te dá. Mas não deixe passar essa oportunidade. Como, né, se não me engano, foi a diaconisa Irene que falou, né, dos anjos entregando presentes, depois, né, as bênçãos eram retidas, voltavam, né? Então, não deixe passar este momento que o Senhor está te dando hoje. Peça. Peça com fé. Clame como Bartimeu. O Senhor está aqui, está parado, com a atenção totalmente voltada para cada um de nós, para receber os presentes dele hoje, nesta manhã. Amém? Então, eu entrego a palavra e eu creio que grandes coisas fez o Senhor nesta manhã. Deus abençoe.